onde, ao invés da pessoa glorificar Jesus pelo elogio recebido, vai aos poucos, silenciosamente, dando glória a si própria, que não terá mais espaço para o Espírito Santo dentro de nós. O nosso orgulho ocupa espaço demais. A voz do cantor, que antes era belíssima, não tem mais tanta beleza assim. A afinação que antes era brilhante, agora nos faz passar vergonha. As pregações cheias de profundidade passam a ser enfadonhas. Dentro de nós passa a imperar o profundo silêncio, porque silenciamos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Sempre cai. Ninguém que se esquece do Senhor fica de pé. Você ainda se lembra de como o Senhor te usava? Quanta unção você tinha. Você sabe por que você tinha toda essa unção? A sua beleza, que era a unção do Senhor, você não tem mais. Saiba que ainda há lugar para arrependimento, ainda há lugar para você transformar a sua conduta errada. Tenha certeza que a sua humilhação diante dele vai ser de longe, depois da sua conversão, o seu maior feito. Veio a mim a palavra do Senhor: Filho do homem, diga ao governante de Tiro, assim diz o soberano Senhor. No orgulho do seu coração você diz: sou um Deus. Sento-me no trono de um Deus no coração dos mares. Mas você é um homem e não um Deus, embora se ache tão sábio quanto um Deus. Você é mais sábio que Daniel? Não haverá segredo que lhe seja oculto? Mediante a sua sabedoria e o seu entendimento, você granjeou riquezas e acumulou ouro e prata em seus tesouros. Eu entendo que esse é um dos maiores perigos, se não o maior, que um ser humano possa pensar que em algum momento da sua vida tem algum poder. E isso em todas as áreas, inclusive na igreja. O Senhor usa tanto a pessoa que, ao invés dela glorificá-lo por isso, afinal de contas o poder é dele, ela acha que vem dela e que ela se tornou tão poderosa quanto ele, quando não se acha até melhor. Isso muitas vezes se inicia com elogios, onde, ao invés da pessoa glorificar Jesus pelo elogio recebido, vai aos poucos, silenciosamente, dando glória a si própria. Pela sua grande habilidade comercial, você aumentou as suas riquezas e, por causa das suas riquezas, o seu coração ficou cada vez mais orgulhoso. Por isso, assim diz o soberano Senhor: porque você pensa que é sábio, tão sábio quanto Deus, trarei estrangeiros contra você das mais impiedosas nações. Eles empunharão suas espadas contra a sua beleza e a sua sabedoria e traspassarão o seu esplendor fulgurante. Eles o fará descer a cova e você terá a morte violenta no coração dos mares. Será que então você diria: eu sou um Deus na presença daqueles que o matarem? Você será tão somente um homem e não um Deus nas mãos daqueles que o abaterem. Você terá a morte dos incircuncisos nas mãos de estrangeiros. Eu falei, palavra do soberano Senhor. Riqueza aqui me remete a todo tipo: material, fama, habilidades especiais e tantas outras. Se não vigiarmos, o orgulho vai tomando conta de nós de tal maneira que não terá mais espaço para o Espírito Santo dentro de nós. O nosso orgulho ocupa espaço demais. E quando o Espírito Santo não tem espaço para nos conduzir, o poder que achávamos que era nosso, pouco a pouco começa a desaparecer. A voz do cantor, que antes era belíssima, não tem mais tanta beleza assim. A afinação que antes era brilhante, agora nos faz passar vergonha. As pregações cheias de profundidade passam a ser enfadonhas. A oração passa a não ser mais ouvida. As revelações desaparecem. Dentro de nós passa a imperar o profundo silêncio, porque silenciamos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Os estrangeiros que nos destroem podem ser nosso orgulho, nossa vaidade, a nossa ganância por dinheiro, por fama, a nossa necessidade de holofotes, de aplausos. Eu conheci um pastor que ele pregava como poucos e era reconhecido por todos pelas suas pregações. Porém, um dia, em uma confraternização na igreja, eu ouvi ele conversando com outros pastores, dizendo que quando ele ia pregar em uma igreja, ele meio que analisava a igreja e, em cima da análise dele, ele decidia qual pregação ele ia dar. E isso, dando risada.
Eu imagino que naquele momento o Espírito Santo não tinha mais lugar na vida dele. Era somente ele envaidecido, usando de psicologia para levar o evangelho. Pela aparência da igreja, ele sabia o que mais iria fazer o povo admirar. Eu não sou contra a psicologia de forma nenhuma, mas pregação não tem nada a ver com psicologia. Tem a ver com a condução do Espírito Santo de Deus somente. Nem preciso dizer que a queda dele aconteceu. Sempre cai. Ninguém que se esquece do Senhor fica de pé. Afinal de contas, Jesus não depende nem de mim, nem de você, nem de ninguém para nada. Qualquer um que se envaidecer, ele vai tirar e colocar outro no lugar. Outro que dependa dele, que seja submisso a ele, que reconheça que o poder é unicamente dele. Esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, você era um modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus, todas as pedras preciosas o enfeitavam, sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia que você foi criado. Você foi ungido como querubim guardião, pois para isso eu o determinei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei em desgraça para longe do monte de Deus e eu o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Se você, infelizmente, se vê nesse perfil descrito por ter se deixado levar pela sua vaidade, pelo seu lado humano, eu te pergunto, você ainda se lembra de como o Senhor te usava? Você ainda se lembra de como pessoas eram impactadas pela unção de Deus que estava sobre você? Você se lembra o quanto você era entregue ao Senhor? Você se lembra o quanto você era conduzido pelo Espírito Santo? Você se lembra de quando saía da sua boca a palavra de sabedoria e você tinha consciência que não vinha de você? Você se lembra quando você profetizava e as coisas aconteciam e você sabia que a profecia não vinha de você? Você se lembra quando você fazia revelações para pessoas e elas caíam no choro, reconhecendo a pequenez dela e a grandiosidade de Jesus? Quanta unção você tinha. Você sabe por que você tinha toda essa unção? Porque você orava, porque você meditava na palavra, porque você obedecia ao Senhor, porque você glorificava ao Senhor, porque você reconhecia que o poder era dele e não seu, porque Jesus era o seu Deus e não seu emprego, seu marido, sua mulher, seus filhos, seus pais. Porque você sabia que você não era ninguém e que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Porque você sabia que sem Ele você não é nada. Mas quando você deixou o pecado da vaidade, do orgulho, do ego te dominar, a unção acabou. Quem te usava não te usa mais. Quem te conduzia não te conduz mais. Quem te inspirava não te inspira mais. A sua beleza, que era a unção do Senhor, você não tem mais. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso, eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Em outros casos, a pessoa reconhece que é usada pelo Senhor, que o poder não vem dela. Mas em um dado momento, ela é tão usada que começa a achar que é muito especial, que o Senhor a usa tanto porque ela é diferenciada em relação às outras pessoas. Ela passa a se sentir superior. A queda, nesse caso, também é inevitável. Nenhum de nós é melhor do que ninguém. O Senhor usa o seu povo em prol do reino dele, da obra dele, e não de nós mesmos. A Bíblia fala, cada um considere o outro superior a si mesmo. Tem casos, por exemplo, em que a irmã não tem visibilidade, faz a obra sozinha, trancada no seu quarto, intercedendo por muitos, onde somente o Senhor a vê. Ela contribui mais para a expansão do reino de Deus do que quem é seguido por multidões. Não que ela seja especial, mas porque é submissa e porque faz isso por amor ao Senhor e não por amor a si próprio, para ter visibilidade,
para ser ovacionada. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu, e eu conduzi você à cinza no chão, à vista de todos os que estavam observando. Todas as nações que o conheciam ficaram chocadas ao vê-la. Chegou seu terrível fim, você não mais existirá. Se hoje você está no chão, consumida pelo seu próprio eu, sendo vista por todos que antes glorificavam ao Senhor através da sua vida, saiba que ainda há lugar para arrependimento. Ainda há lugar para você reconhecer diante de Deus e diante dos homens o que você sempre foi: nada. Assim como todos nós não somos nada. Ainda há lugar para você transformar a sua conduta errada em testemunho para que outros não venham a cometer o mesmo erro. O grande diferencial do rei Davi não foi ser perfeito, porque ele não foi, mas foi em reconhecer os seus erros, por mais graves que tenha sido. E o rei Davi cometeu erro gravíssimo. Lembra do caso de Urias? Comento sobre isso nesse vídeo. Esse erro de Davi está na Bíblia para servir de testemunho do que não devemos fazer. Não se preocupe com o que as pessoas vão pensar. Agora é hora de pensar na pessoa que mais importa: Jesus, o seu Salvador, aquele que morreu pelos seus pecados, o único que pode te julgar. Tenha certeza que a sua humilhação diante dele vai ser, de longe, depois da sua conversão, o seu maior feito. A Bíblia que você tanto conhece diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e deixa alcança misericórdia. Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós que estamos de pé. Nos ajude para que não venhamos a cair. E para os nossos irmãos que hoje sentem a dor da queda, os ajude a se reerguer. Dai a eles força para enfrentar a parte mais dura de todas, a tristeza profunda de um dia ter tentado se igualar ao seu Criador. Um cheiro para todos vocês, que o Senhor Jesus os abençoe grandemente.